Aleluia! A paz do Senhor, meus amados, amém? Tome seu assento aí em nome de Jesus. Eu ia falar paz do Senhor, a paz do Senhor. E aí imitar o pastor Tiago, mas aí... Queridos, a paz, que Deus te abençoe. Que alegria estar com vocês, poder compartilhar junto contigo a palavra. Tenho certeza que esta é uma noite que o Senhor preparou para que você estivesse aqui. Amém? Eu estou há alguns dias já orando, buscando. E estávamos nesses dias tentando discernir o mundo do Espírito. E agora à tarde, quando acabou a luz, eu acho que na casa de todo mundo acabou a luz, né? Amém. E agora à tarde, quando acabou a luz, eu estava ali na minha casa, eu tinha acabado de chegar quando acabou a luz. E o diabo começou a falar assim, eu venci, ele falou para mim. Ele falava assim no meu ouvido, eu venci, você não vai conseguir pregar. Porque a palavra que o Senhor me deu essa noite é uma palavra de confronto. E eu sei que é uma palavra de confronto porque eu costumo dizer que para o pregador, eu sempre falo isso, para que eu possa pregar algo a você, para que eu possa falar algo de Deus ao teu coração, em primeiro lugar Deus tem que falar comigo. Se Deus não fala comigo, eu não tenho como passar nada para você, eu só posso falar o que eu vivo. Eu tenho aprendido isso, eu tenho vivido isso nesses dias. E aí eu estava ali em casa, deixei a Maíra aqui na igreja, o diabo começou a falar assim, tá vendo, vai acabar o culto, hoje não vai ter reunião. E venci. E aí eu teve uma hora que eu abri a janela do meu quarto ali, eu olhei com a cidade meio escura, eu falei, Satanás, escute-me bem, Satanás. Peguei e falei assim, você pensava que tinha vencido, você pensava que ia ganhar a batalha desta noite. Eu falei assim, mas eu tenho uma notícia para você, o nosso rei venceu a guerra. E aí eu olhei bem para a cidade, porque eu moro no terceiro andar do apartamento, eu levantei minha mão e falei assim, eu desato todo espírito contrário, todo espírito, e comecei a orar, comecei a liberar, comecei a soltar decretos, sabe querido, você tem algo dentro de você, que é o Espírito Santo, então você tem uma autoridade dentro de você para liberar decretos, Oséias. É muito mais além do que eu liberar uma palavra simplesmente para alguém, mas eu tenho sobre mim a autoridade de liberar decretos sobre a cidade. E eu olhei e falei assim, eu repreendo este apagão, eu repreendo a escuridão desta cidade, e declaro em nome de Jesus que a luz volte. Queridos, fechei a janela do meu quarto, sentei ali, meu celular, aí eu olho a Maíra e falou assim, amor, a luz voltou aqui da igreja. Eu acho que foi deve ter tido um retardo ali, 2 segundos depois voltou para o meu apartamento. Eu falei, obrigado, paizinho, obrigado, porque eu sei que esta é uma palavra de confronto ao teu coração. E eu quero nesta noite te desafiar, amém? Queridos, antes de qualquer coisa, eu sou grato a Deus pela cobertura espiritual dos nossos pastores. Antes de eu trazer esta palavra, compartilhar com você, eu sou grato a esta cobertura. Por muitos anos eu sou cristão não vou falar berço cristão, mas desde quando eu me conheço por gente, eu estou na igreja. E eu nunca pude usufruir, pastor Sérgio, de uma paternidade espiritual, pastor Tiago. O pastor Tiago sabe, o pastor Sérgio sabe muito bem disso. Nós nunca pudemos desfrutar de uma paternidade, de uma cobertura espiritual, Maurício, aonde muitas vezes nós fazíamos missões, os nossos pastores falavam assim, vai lá, pode ir. Tá aí, vai. Eu nunca tive uma cobertura espiritual. E a última viagem que nós fizemos para o Chile, o pastor Sérgio nos cobriu, o pastor Tiago nos cobriu, nos deu uma paternidade, nós já estamos tratando e sendo lidados nesta área, e eles nos deram uma cobertura espiritual. Na primeira igreja que eu cheguei lá no Chile, que eu fui pregar, como eu já contei esse testemunho, começou a me dar dor no meu corpo inteiro, e de repente eu comecei a querer pregar, e o Senhor me dava dor de ouvido, dor no joelho, dor nas costas. Eu falei, o que é isso, Senhor? Eu vou morrer aqui no Chile agora? Só que me falta, que vim aqui para o Chile para morrer, e começou umas dores, eu falei assim, pronto, só que uma dor de cabeça, de repente meu ouvido direito tapa, quando eu pego o microfone, o Senhor fala assim, chame as pessoas, eu estou colocando dor em você, e a dor que está em você é a dor que essas pessoas estão. Então eu falava o seguinte, eu estou com o meu ouvido direito tampado, tem alguém? Aí de repente levantava alguém, foram 33 pessoas naquela noite que se levantaram com enfermidade, e queridos, para a glória do Senhor, todos foram curados, para a glória e honra do Senhor. Então queridos, esta é a paternidade, essa é a cobertura espiritual que eu e você temos, amém? Amém, vamos para a palavra de Deus, mas antes de eu abrir a palavra, eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, e eu queria compartilhar com vocês, a primeira imagem, Kátia. Não, eu não fui patrocinado por ninguém desse, viu? Fiquem em paz, eu só vou mostrar um negócio para vocês. Esse primeiro símbolo que você está vendo ali em cima significa o quê? Como você sabe que é Nike?
Eu não fui patrocinado pela Nike, viu, meu pastor? Pode ficar tranquilo. Eu sei que daqui a pouco a gente vai estar em milhões e milhões de acessos. E a Nike, se quiser patrocinar, está o pastor Tiago aqui. Amém? O que aquele símbolo ali representa? Ele é uma marca. Amém? Ela é uma marca que tem os seus produtos dentro. Então aquilo ali, você vê aquele símbolozinho ali, você já associa algo com uma marca. Tanto que a verdade não está escrito Nike ali, mas quando colocou, a primeira coisa que você falou, opa, meu tênis novo. Amém? E esse segundo ali, todo mundo conhece? Conhece ou não? Quantos já foram libertos? Amém? Eu tô no processo de libertação ainda, amém? E esse aqui, quem conhece esse verdinho aqui? Todo mundo, né? O paulista não conhecia muito, mas agora conhece esse. Como que você conhece? É somente por ver isso daqui? Tá. E esse aqui todo mundo conhece. Tá. E o do meio, vocês conhecem? Essa é aleluia, graças a Deus. Agora, pula para outra imagem. Esse aqui é um tênis da Nike. Também não fui patrocinado, viu? Nike Shox aí, não fui patrocinado. Qual que é a diferença desse tênis, desse da direita para a esquerda? Olha bem, claro, um é o pé direito, outro é o pé esquerdo, né? Talvez alguém pudesse falar isso, mas qual que é a diferença? Você vê alguma diferença aí? Hã? Tá o quê? Um está na frente do outro, mas você consegue ver alguma diferença a mais? E se eu contar para você que o da direita é o original e o da esquerda é o falso? Sabiam disso? Pode tirar essa imagem, minha amada. O da direita era o original e o da esquerda é o falso. Eu recebi essa imagem esta semana e me chamou muita atenção quando eu olhei essa imagem, porque eu comecei a me deparar que na verdade existe o verdadeiro e existe o falso. É uma única marca, nós usamos um exemplo da Nike, é uma marca que tem diversos produtos, que tem diversas linhas de produtos, mas na verdade, dentre destas linhas existe o fake, existe aqueles que são falsos, são as réplicas. Então, na verdade, o que é falso não é verdadeiro, é uma lógica. Então, tudo que é falso não é verdadeiro. Amém? E aí eu lembrei de uma frase que o Tiago usou, não me lembro de quem que é, que para você denunciar o falso, você tem que conhecer o verdadeiro. Ou seja, você não consegue, tem os caixas de banco, por exemplo, a Liz, ela trabalha num banco, e de repente ela recebe uma nota falsa. E aí eu perguntaria para a Liz, Liz, quantas notas falsas você já recebeu? Ela fala, já recebi 30, 40, 50. E você conhece todas essas 50? Ela fala, não tem como eu conhecer o falso. Porque cada dia que passa, o falso vai se desenvolvendo de tal forma que eu já não tenho mais acesso a esse falso. Porém, ela precisa conhecer bem a nota, ou seja, o bilhete verdadeiro, aquela nota de R$50 verdadeira, porque quando ela pega o falso na mão, o que acontece? Ela desmascara o falso. Quando ela pega o falso na mão, ela conhece tão bem o verdadeiro, que ela desmascara o falso. Vocês estão me entendendo? Então o que eu quero dizer para você nesta noite? Que muitas vezes tem enigmas na sua mente, muitas vezes tem coisas dentro do teu coração, que são falsidades que o diabo está colocando, e muitas vezes você se levanta, você é erguido dentro de uma falsidade, e o diabo está fazendo festa, e nesta noite eu vim como profeta para desmascarar o falso e levantar o verdadeiro. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. No decorrer da vida, querido, nós vamos recebendo marcas e trasmarcas. E agora eu quero que você entenda que uma das marcas que Cristo nos deixou, eu não posso perder. Porque muitas vezes o diabo está se levantando para confundir a tua mente. E eu vou explicar no decorrer desta mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Evangelho de Lucas 23, 33. Diz assim a palavra, todos encontraram? Se você não trouxe Bíblia, aqui está no Data Show, amém? Eu vou ler até o versículo 38. Diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes.
E o povo estava olhando, também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Até aqui, amém? Pai de amor, Pai de bondade, nós queremos te agradecer, te honramos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Peço, Senhor, nos dê um recado, uma palavra vinda do teu trono. Te agradeço, Senhor, por esta noite poder ouvir a tua voz e podermos em comunhão, ó Deus, te adorar. Peço, Senhor, que ninguém, Senhor, saia desta casa sem ouvir a tua voz nesta noite. Eu peço, Senhor, o teu Espírito Santo flua, tenha total liberdade para se total liberdade para se manifestar nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, este é o momento exato que Jesus está chegando à cruz. Outro dia eu já pregava aqui, e eu falava do momento exato que Jesus estava na cruz, e eu fiz uma narração sobre a cruz. Este momento que eu estou falando, Jesus não está a caminho da cruz. Jesus já está no madeiro, ele já está na cruz. E é interessante que aqui Jesus deixa duas marcas, ele fala de duas coisas que me chamam a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E a segunda marca, ele fala assim, os caras colocam uma plaquinha em cima dele dizendo: este é o rei dos judeus. São duas marcas que me ressaltaram aos meus olhos. Mas preste atenção, este momento que Jesus está na cruz, uma morte sofrida, uma morte de dor, sabe, eu estava vendo o Flávio Josefo usa uma expressão, é um escritor judeu, ele usa uma expressão muito interessante, ele fala que a morte de cruz é a morte mais desgraçada que pode existir na face da terra. Ali estamos vendo o relato de Jesus na cruz, ele já está levando os pregos, ele já tem os pregos nas mãos, pregos de 15 centímetros, de 10 a 15 centímetros em cada mão, ele já está na sua cabeça a coroa, já tem os espinhos cravados na sua cabeça, ele já levou sobre as suas costas a madeira, mais ou menos carregada de 75 a 150 quilos, Jesus já está nos últimos minutos da vida dele. E ele está ali, e quando Jesus está naquela cruz, ele já está pronto ali para morrer, ele já está nos últimos suspiros da vida, portanto que você pode ver os versículos subsequentes, você vai ver que ele já logo respira, ele dá o último suspiro e fala assim: tetelestai, consumado está, venci, acabei. Porém, neste momento, ele ainda tem vida, e algo me chama, ressalta nos meus olhos, que quando ele está ali, ele já está sofrendo a morte de cruz, ele já está nos últimos segundos, ele olha para todo aquele povo, e ele fala algo. Ele olha para todo aquele povo, ele vê todo mundo gritando: crucifiquem-o, morra. Alguns dos soldados chegando para ele dizendo assim: se você é o Cristo que ressuscitou tantos mortos, que curou tantos enfermos, saia daí. Se você é aquele que venceu todas essas coisas, se você verdadeiramente é o Cristo, saia deste lugar. E Jesus respira bem fundo, e ele olha para cima, ele olha para o céu, e ele faz uma oração. Aqui neste momento, Jesus deixa uma marca, Jesus deixa algo cravado para toda a humanidade. Ele deixa uma marca dizendo o seguinte: Pai, ele olha para o céu e fala assim: Paizinho, meu Pai, meu Senhor, meu Rei, meu Paizinho, perdoe a toda esta geração, porque eles não sabem o que fazem. A marca que Jesus deixa cravado para todos nós é perdoar em todo tempo. Existem momentos da vida que nós vamos viver situações que é necessário nos rendermos e liberar perdão. Sabe, queridos, a estratégia perfeita de Satanás é fazer o verdadeiro, e ele quer fazer um fake, ele quer fazer algo similar, ele quer gerar algo falso. Sabe o que o diabo quer fazer, meus amados? É dizer que é o seguinte: você não precisa liberar perdão, você não precisa ser perdoado.
A estratégia do diabo é levantar. Ele sabe que a verdade é que você precisa perdoar, porque Cristo no madeiro, Ele olha para o Pai e perdoa toda a humanidade. Então essa é a lição, Gina, que o Senhor deixa para todos nós, dizendo: queridos filhos, perdoe em todo o tempo. Jesus poderia dizer qualquer coisa, meu amado, minha amada. Jesus poderia descer daquela cruz, poderia ou não? Ele era Deus, Ele era 100% homem, mas Ele era 100% Deus. Jesus em qualquer momento podia fazer assim, ó, mexer os dedos dele e os pregos saltarem das mãos dele. Podia ou não, igreja? Ele podia somente levantar e sacudir a cabeça e matar toda a humanidade, acabar com a raça humana. Podia ou não, igreja? Claro que podia, só que sabe o que Jesus faz? Ele faz o sacrifício completo, Ele já está na cruz. E em vez de Ele descer e acabar com a raça humana, Ele decide então perdoá-lo. Em vez de Ele acabar com a raça humana, sabe por quê, meu amado? A morte não era para Cristo, a morte era para mim e para você. Cada chibatada que Jesus tomou, cada cravo que estava naqueles espinhos na sua cabeça, tinha escrito o teu nome. Estava escrito Lucas, Tiago, Sérgio, Rogério, Rafael, estava escrito o teu nominho ali. E ele já sabia que aquelas dores que ele estava levando, tinha uma geração inteira que precisava de libertação. E esta noite eu vim aqui para te dizer isso: Ele já te perdoou. Sabe, queridos, pecado confessado é pecado perdoado. Amém? Então Ele já levou o peso das tuas dores, dos teus pecados na cruz. Agora, queridos, da mesma forma que Ele levou aquele peso até a cruz, é necessário nestes dias você liberar perdão. O Senhor me falava nestes dias que existem pessoas que as mentes estão atadas. Existem pessoas que estão aqui nesta noite que têm a mente travada porque o diabo fechou a tua mente. Talvez, querido, você que me escuta, ou talvez você que me escuta pela internet, talvez o orgulho tenha subido de tal forma sobre o teu coração e você já não consegue liberar perdão para o teu parente. Talvez você que esteja aqui nesta noite, talvez me escutando, não te conheço. Você adentrou nesta casa e você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão para tua mãe, para o teu pai, alguém que te machucou. Porque muitas vezes, queridos, existem enfermidades do corpo. Existem enfermidades que é do meu corpo, mas existem algumas enfermidades que são da alma. E essas enfermidades da alma só podem ser curadas quando eu libero perdão para alguém. Talvez você está me escutando nesta noite e você está olhando para mim, o que você está querendo dizer? Eu quero te dizer uma coisa, que no momento de dor, que no momento de calúnia, que no momento que todos excluíram você, no momento que todos acusaram você, queridos, chegou o momento nesta noite de liberar perdão. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer viver uma vida cheia de abundância? Você quer ser transformado? Sair desta noite daqui cheio, regozijante, cheio de alegria, voltar a sorrir, sair desta noite daqui tomado pela glória? Então perdoe, perdoe, perdoe. Esta é uma noite de perdão. O Senhor está aqui. Este é o momento de liberar perdão, querido. Sabe por quê? Olha aqui que Lucas 18:14 diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilha-se será exaltado. Muitas vezes você está aqui, e eu estou falando para crentes, não crentes, para visitantes, não visitantes, e eu sei que é uma palavra de confronto. Talvez você esteja aqui, e você fala o seguinte: o orgulho sobe ao teu coração, você fala assim: eu liberar perdão? Nem morto, só por cima do meu cadáver. Eu para aquele trapo lá que me... nem morto. Outro dia eu conversava com um casal, e esse casal falava assim para mim: essa pessoa me danou tanto, essa pessoa me machucou de tal forma, essa pessoa me tirou a paz tantos anos, jamais posso liberar perdão para ela. E eu olhei para ela, eu peguei e falei assim: tá, minha amada, e o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para o Senhor orar porque eu estou com uma dor na coluna. Eu falei assim: eu não posso orar pela tua dor na coluna se você não liberar perdão, porque a dor na coluna só vai sair quando o perdão é liberado.
Queridos, existem enfermidades do teu corpo que estão fluindo no teu corpo, que não vão ser curadas. Ah, querido, talvez sou estranho para você, talvez não é eu, não é o Tiago, não é o Sérgio que não temos fé, não é os obreiros quando ora por você que não tem fé, talvez é você que precisa liberar perdão para alguém. Você precisa sair daqui nesta noite curado 100%, porque a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. Sabe o que isso significa? Que nos dias que te amaldiçoaram, que te machucaram, o Senhor está me mostrando algo. Existem mulheres que foram abusadas, que estão aqui nesta noite. Existem pessoas que estão aqui, que quando eram crianças foram abusadas. Não estou falando somente sexualmente, mas foram abusadas no intelecto. O Senhor me deixou muito claro isso, que existem pessoas que têm mágoas do pai. Existem pessoas que estão aqui, que não consegue mais conversar com o seu filho, com o teu pai, com a tua mãe. Vou contar algo para vocês. Minha mãe provavelmente está assistindo. E eu nunca esqueço que eu vivi debaixo de um lar muito orgulhoso. A família da minha mãe, por parte de mãe, muito orgulhosa. Hoje eu posso falar isso em rede nacional, se preciso for, porque hoje todos nós somos curados. E por muito tempo, nós vivíamos debaixo de um jugo. Eu consegui uma vez brigar com meu irmão, por uma bobeira, queridos, porque um dia eu não coloquei gasolina no carro dele. E eu tive uma briga, uma peleia com ele, e eu fiquei 1 ano e meio sem conversar com meu irmão. Ele morando na mesma casa, se encontrando todas as manhãs para ir trabalhar, jantando na mesma mesa, almoçando na mesma mesa, tomando banho no mesmo banheiro, usufruindo o mesmo sabonete. E eu não conseguia olhar para ele e falar assim: me perdoa. Foi 1 ano e meio, vivendo debaixo de uma maldição, vivendo uma desgraça. Quando eu falo desgraça, não é palavrão, viu, meu amado? Desgraça é a ausência da graça, só para que você entenda. Vivendo uma desgraça dentro do lar. Eu lembro de uma outra situação, que eu briguei com a minha mãe. Eu fiquei 8 meses sem falar com a minha mãe. 8 meses sentado na mesma mesa, ela cozinhando para mim, eu pagando algumas contas que eu tinha que pagar, conversando com ela, sabe como? Tá aqui, ó, tá aqui o dinheiro. Foi 8 meses quase, sem olhar no olho dela e falar assim: mãezinha, eu te amo. Uma maldição tomou conta. E eu posso te dizer mais, muitas vezes tocando, vindo na igreja, pregando da mesma forma. Ah, pastor, é mesmo? É. Sabe por quê? Entrar por aquela porta, sentar neste banco, assistir um culto, não muda a tua vida espiritual. Entrar por aquela porta, me perdoe meu pastor ser um pouco rude nesta noite, mas entrar por aquela porta, sentar neste banco, olhar uma palavra e sair daqui sem mudança, não muda, querido, nada. Foram N vezes que nós brigamos assim, até que um dia, eu estava passando férias em São Paulo, já estava morando na Argentina, e eu lembro que eu cheguei na minha casa, teve uma briguinha ali, por causa da minha mãe estava um pouco estressada, por causa da minha avó, passamos por alguns momentos, e de repente minha mãe virou a cara para mim e ficou brava comigo. Só que eu já estava casado. E algo que eu falava para minha esposa, que quando eu casasse, eu saindo de casa, eu jamais ia viver esta maldição que nós vivíamos lá. Eu falei assim: o que eu aprendi de bom dentro da minha casa eu vou levar, e o de ruim eu vou deixar para trás. E eu lembro que eu estava dentro da casa e teve uma peleia boba lá, e de repente minha mãe virou a cara e não queria falar comigo. E eu percebi que no primeiro dia ela não falou, no segundo dia ela não quis falar, no terceiro dia eu falei assim: opa, Satanás está querendo triunfar. Sabe por quê? Porque depois de um tempo você começa a ter discernimento do Espírito, e aí você percebe que quando a pessoa não te pede perdão, é necessário eu sair e pedir. É necessário romper os limites do meu coração. É necessário romper os limites das minhas emoções, das minhas forças, para chegar a alguém e falar assim: me perdoe minha amada, me perdoe meu amado, eu errei, falhei. E aí eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãezinha, vem cá. E ela começou a chorar porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu sentei na mesa, eu, ela e a Maíra, e ela chorava demais. Eu dei a mão para ela, eu peguei e falei assim: mãezinha, me perdoe. Queridos, a Maíra testemunha, quando eu falei assim a palavra me perdoe, parece que eu escutava correntes caindo. Eu sentia como os cadeados sendo abertos. Sabe aquele barulho quando você abre cadeado que ele faz trec?
Eu sentia como as prisões, não da minha vida somente, mas daquela casa estavam caindo por terra. Porque eu estava quebrando uma maldição hereditária. A maldição hereditária, a Bíblia fala que dependendo se você não quebra, vai até a sua 4ª geração. Então eu vou te explicar, sua avó era assim, sua mãe é assim, você tem que ser assim e teu filho tem que ser assim. É isso que eles falam. E agora se você não quebra, a sua filha segue sendo assim, a sua neta segue sendo assim, e a maldição é de geração em geração, por isso que é geracional, ou hereditária. E eu falei assim: Satanás, hoje você perdeu. Dei a mão para ela, apertei bem forte, falei: mãe, me perdoa, você me perdoa? E ela com lágrimas, ela olhou para mim pela primeira vez, ela falou assim: te perdoa e me perdoa? Quando ela falou assim, me perdoa, eu falei assim: Satanás, hoje você perdeu. Hoje você perdeu. Queridos, eu pude orar por ela pôde orar por nós. E quando eu saí dali, queridos, eu escuto relatos deles, fazem quase 2 anos isso. Eu escuto relatos que nunca mais brigaram de não se falar. Sabe o que eu estou te dizendo? Que muitas vezes o orgulho está pausando, travando o teu milagre. Na verdade eu quero te fazer uma pergunta: o que você veio fazer aqui nesta noite? O que você veio fazer aqui? Olha, os humilhados serão exaltados. Talvez você adentrou esta casa e você já foi humilhado. Talvez, queridos, alguém já até te apunhalou pelas costas. Talvez alguém falou tão mal de você, roubou de você. Talvez pessoa já fez tantas coisas por você, sem você merecer. Talvez, meu amado, seria muito melhor alguém dar um tapa na tua cara. Doeria menos, ia doer menos do que o que fizeram contigo. Talvez você esteja aqui e seu pai já faleceu, sua mãe já faleceu, não sei, meu pai já faleceu. E talvez você esteja aqui e você tem ira do teu pai. Ou talvez você tenha ira da tua mãe, do teu filho, não sei. Quem foi a pessoa que te machucou? Quem foi? O que você veio fazer aqui, igreja? Você precisa de um milagre? Você precisa das bênçãos financeiras sobre a tua casa? A Bíblia fala que as bênçãos correriam atrás de você. Mas a mesma Bíblia fala que as bênçãos correriam atrás de você, ela diz que os humilhados seriam exaltados. A mesma Bíblia que fala assim que você vai ser próspero, fala perdoa também. A mesma Bíblia que fala assim, você vai ser abençoado em todas as áreas, fala para você também perdoa. Você quer ver algo? Abra comigo, por gentileza. Não precisam abrir, olha o telão aqui, Mateus capítulo 6, versículo 9. Não vai acabar assim não, viu, meu amado? Eu prometo, nem que eu passe para o Tiago finalizar. Mas a gente vai fazer algo para acabar top. Mas uma certeza eu tenho, que desta noite você não vai sair daqui enfermo, você vai sair curado. Olha ali, tenho certeza, absoluta certeza, que todos vocês já viram esta passagem. Talvez alguns de vocês, queridos irmãos, tenham essa Bíblia lá na tua casa, empoeiradinha, aberta nestes versículos. É a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Qualquer religião hoje quer orar a oração do Pai Nosso, mas elas oram erradas, ela ora como uma reza, e reza não é oração. Mas eu daria uma outra mensagem nisso, mas eu não quero falar. Vamos lá, diz o seguinte, nós vamos ler do 9 até o 13. Prestem atenção na leitura aqui, não abra a tua Bíblia, depois você lê na tua casa. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor vai nos dar? O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Então o que você está preocupado com amanhã? Tá, amém. E perdoa-nos as nossas dívidas. Queridos, dívida aqui não é financeira. Porque quando você olha dinheiro, você fala dívida, Sicredi, Itaú, estou devendo, tenho que pagar. Não, o Senhor não vai vir aqui e fazer assim, e tirar sua dívida. Pode fazer? Sim, tenho testemunho de pessoas que Deus limpou a conta bancária dele. Limpou porque estava negativa, tinha um valor altíssimo e o milagre tocou.
Mas a dívida aqui, ele está falando assim daquelas falhas tuas. Tudo que você ficou em dívida, tudo que você ficou com falhas, erros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós o quê? Perdoamos aqueles que nos machucou. Aqueles que deveram algo para mim, que me apunhalou pelas costas, que me xingou, que falou mal, que me entristeceu, que brigou, que roubou, sei lá. Da mesma forma, olha, eu acredito que esse versículo teria que ser ao contrário. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoe as nossas dívidas. Tá? Assim como nós perdoamos, então a Bíblia está dizendo o seguinte: na mesma medida que eu perdoo, eu serei perdoado. Era para você saltar, rodopiar. Sabe por quê? Porque aqui estão os segredos que passam batido. Porque a gente para ali no Pai Nosso, dizendo assim: Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E aí você quer o pão nosso, você quer o pão nosso. Só que você esquece no versículo seguinte: dai, Senhor, na mesma medida que eu perdoar, o Senhor me perdoa também. Segue mais um. Olha aqui, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Olha aqui, existem 6 segredos que a oração do Pai Nosso nos ensina, bem rapidinho para você entender. O primeiro segredo está aqui, ó: santificado seja o teu nome. É uma adoração. Você está adorando. Quando você começa a orar e dizendo santificado seja o teu nome, é uma forma de você expressar uma adoração. Adoração, sacrifício nascido em obediência. Então sacrifício que nasce dentro do meu coração por uma obediência. Então eu sacrifico algo em adoração. Segundo segredo, submissão. Submissão é estar debaixo de uma missão, estar debaixo de algo que foi intitulada por Deus, que diz assim, ó: seja feita a tua vontade. Sabe o que significa ser feita a vontade de Deus? É você se calar e deixar o Senhor fazer o que Ele quiser na tua história. Se render, porque os humilhados serão exaltados. Se render. Terceiro é: dá-nos hoje o pão de cada dia. É um pedido de provisão. O Senhor vai te prover. Queridos, eu vou te falar uma coisa: fique em paz, que a provisão vai vir. O Senhor é um Deus que provê, Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê, é um dos nomes dEle. Então Ele vai prover tudo que você necessita. Agora, o quarto ponto, o quarto segredo está: o pedido de perdão. Perdoe as nossas dívidas, Pai. O quinto, liberar perdão, assim como perdoamos aos nossos devedores. E o próximo: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido de proteção. Agora você precisa entender uma coisa. Eu quero me ater nesses 2 pontos, já vou terminar. O pedido de perdão e o liberar perdão. Eu olho para o rosto de vocês e eu vejo que existem pessoas que estão aqui. Existem 2 classes de pessoas que estão aqui, Maurício, nesta noite. Existem 2 tipos de pessoas que me escutam. 2 tipos de pessoas que estão pela internet que estão me escutando. O primeiro tipo de pessoa que está me escutando nesta noite é a pessoa que necessita liberar perdão para alguém. É aquela pessoa que foi machucada, Cristiano. É aquela pessoa, Regis, que foi maltratada, Rafa. Aquelas pessoas que muitas vezes você foi caluniado e você precisa liberar perdão para alguém, porque essa mágoa dentro de você está gerando uma enfermidade. Esse é o primeiro tipo. Mas existe o outro tipo de pessoa, que é aquele que precisa perdoar. Eu libero pedir perdão. Eu libero perdão. Primeiro tipo de pessoa que está me escutando é aquele tipo de pessoa que precisa liberar perdão. O segundo tipo de pessoa que me escuta é aquela pessoa que precisa ir até alguém e falar assim: meu amado, me perdoa, falhei, Cristiano. Esse é o segundo tipo de pessoa que precisa ter coragem, tem que ser homem, tem que ser mulher de Deus, para chegar e falar assim: Rogério, meu irmão querido, me perdoe. Porque às vezes a gente pensa assim: somente o Rogério tem que me pedir perdão, ele que me machucou. Só que você esquece que da mesma medida que às vezes ele te machucou, você também feriu ele. Quantas palavras malditas você lançou sobre a vida dessa pessoa? E agora chegou o tempo de você se aproximar dessa pessoa e falar assim: meu irmão, me perdoa. Me perdoa, sabe por quê? Porque se eu não peço perdão, eu não tenho como receber o perdão.
Se eu não chego, peço perdão para o Fernando não tem como me perdoar. Então eu sou ferido, eu sou machucado e o irmão Fernando também. Os dois estão com feridas. E aí as pessoas estão em enfermidades, com enfermidades, mais enfermidades e não sabem o porquê. Pedro uma certa vez chega para Jesus e fala assim: Jesus, como é que eu tenho que perdoar? Pedro, nada bobo, pastor Tiago, amigo de Jesus, olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho que perdoar 7 vezes? Pedro não é bobo, tá, queridos? Porque Pedro andava perto de Jesus e existia uma lei rabínica da época que dizia o seguinte: que você era necessário, obrigado a perdoar 3 vezes. Era 3 vezes. Naquela época os números tinham significados. Por exemplo, 7 era o número da perfeição, 4 número mundial, 4 seres viventes, 4 cantos da terra. Os números tinham significados, 8 recomeço, como tem para nós nos dias de hoje. Por exemplo, um aluno que está no colégio e foi muito bom, ele é nota 10. O aluno que está no colégio e ele é intermediário, ele é nota 5. E aquele aluno que eu sei que em nome de Jesus, aleluia, não tem ninguém aqui, que é aquele que é ruim, que é nota 0, não tem ninguém, aleluia, glória a Deus. Nós também usamos esses tipos de números para poder dar significado. E Pedro olha para Jesus, sabendo que 7 era o número da perfeição, ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho que perdoar 7 vezes, ou seja, eu tenho que estar no número da perfeição para perdoar? E aí sabe o que Jesus fala? Ei, Pedrão, ei, pedra, rastro de pedra, não é assim, cara. Tu não tem que perdoar 7 vezes, você tem que perdoar 70 vezes 7. É mais ou menos eu dizendo assim, ó, o Cristiano do colégio foi 10 vezes 10. Ele não foi somente 10, ele foi muito, 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 muito bom. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, tu tem que perdoar 70 vezes 7. Se você pensa que 7 é perfeição, 70 vezes 7 é hiper, ultra, mega perfeito. Então perdoa em todo o tempo. Perdoa em todo o tempo. Era isso que Jesus estava dizendo. Queridos, eu quero dizer uma coisa e vou terminar aqui. Se você sair dessa noite da mesma forma que você entrou, é porque você quer. É porque você quer. Eu quero dizer uma coisa: essa noite é noite de cura na tua alma. Existem pessoas que me ouvem aqui, e é muito interessante quando nós estamos pregando, que nós estamos numa plataforma acima, eu consigo ver lágrimas nos olhos de algumas pessoas. E eu quero te dizer, meu filho, minha filha, que chegou o tempo do teu milagre. Hoje o Senhor está aqui. A arca ficou 40 anos na casa de Abinadab, mais de 40 anos, e não aconteceu nada, nada na casa do homem. Agora, quando a arca se aproxima da casa de Obed-Edom, simplesmente chega ali. Imagina um dia você está na tua casa, toca a campainha ou alguém bate palma e você olha, é o presidente da república. Davi chega na casa de Obed-Edom, nessa postura, e fala assim: Obed-Edom, você tem que receber a glória, você tem que receber a arca aí dentro da tua casa. E a Bíblia fala que Obed-Edom estava vivendo um momento de desgraça, onde o casamento dele estava ruim, onde a vida dele estava mal, onde os filhos dele já não produziam, onde eles já não tinham a vida financeira bem, ele já não tinha algumas coisas que necessitavam ter. A vida dele estava indo de mal a pior. Mas de repente, e esse de repente ele é sucinto, e ele está batendo na tua porta como um de repente hoje. De repente, Davi toca a campainha de Obed-Edom e fala assim: a arca precisa ficar na tua casa, Oséias, hoje. Ela precisa repousar aí. Aí você olha e fala assim: mas a arca, aquela que matou Uzá agora de pouco, é essa presença mesmo. Mas espera, ela vai matar minha família. Não. Em vez de morte, eu trago alegria dentro da tua casa. Aí ele recebe a glória. E a Bíblia diz que 3 meses ficou a arca na casa de Obed-Edom. 3 meses, Rogério. E em 3 meses a família foi restaurada, os filhos foram restaurados, as finanças foram restauradas, o matrimônio foi restaurado, o trabalho foi restaurado, toda a vida de Obed-Edom foi restaurada somente por abrir a porta e dizer: seja bem-vinda, glória.